Terça-feira, 6 de dezembro de 2016. Programa em Cena está na 44ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Guaranésia para que, juntamente com a Associação Sementes do Amanhã, acompanhasse toda essa reunião onde foi proposto pela associação que fosse discutida, fosse colocada em pauta a discussão sobre a diminuição do salário dos vereadores de R$ 4.700 para R$ 1.800. E a partir de agora, programa em cena com você, Câmara Municipal de Guaranésia. Sobre o ofício que é vacinado a população em anexo, gostaria de dizer, antes de adentrar aqui na parte, que todos aí, principalmente os que estão à frente desse ofício, sabem que já foi votado, sabem que já foi perdido o prazo da votação para baixo do salário. A nós, vereadores que perdemos a eleição, fica muito ruim votar hoje no salário e diminuir o salário do próximo candidato. Foi algo que aconteceu, vocês viram, né? Todo mundo achou que foi um despeito dos vereadores que está querendo votar. Mas aqui é diferente, aqui tem uma ação popular, 900 assinaturas, as pessoas que fizeram à frente. Então, respeitando essa ação popular, eu trouxe à tona, trouxe aí a essa reunião, esse pedido de vocês. Eu poderia, e é função minha como presidente da Câmara, já despachar e resolver sozinho, de lá mesmo, pedir aí um parecer jurídico, assessora jurídica, e já devolver para vocês que é inconstitucional. Que é inconstitucional, perdeu o prazo, vocês já sabem, acho que vocês estão informados. Respeitando essa ação popular e não querendo resolver sozinho como presidente, porque existe mais 10 vereadores junto comigo, mesmo tendo esse poder, eu resolvi trazer a pleno e a plenário para ouvir os vereadores se eles concordam ou não em apresentar esse anteprojeto, ou se tem algum vereador que gostaria de assiná-los. Que na verdade o que vocês deveriam fazer, depois de ter recolhido essas assinaturas, é ir atrás de 6 vereadores para que assinassem esse anteprojeto para que pudesse, de repente, ser apresentado. Lembrando que, caso aconteça, caso 6 vereadores queiram apresentar, ele vai ser apresentado, vai para uma comissão, a comissão vai ter o parecer jurídico, se é constitucional ou não, e aí talvez a comissão leve ou não a plenário, se achar que é inconstitucional talvez trave, se achar que se achar um bem melhor, ouvir a população, talvez mande para o plenário para resolver também. Talvez vote esse ano, talvez fique até para o próximo mandato, nós já estamos no final, nossa última reunião é no dia 20. O que seria melhor ainda se pudesse, no próximo mandato, os outros vereadores votarem, que seria o próprio salário deles. Ficaria assim melhor, né, de se resolver. Então, eu trouxe a plenário em respeito a vocês, a essa ação popular, tá? A esse trabalho de vocês. Eu gostaria que todos respeitassem cada voto de cada vereador, a palavra de cada vereador, tá? Vocês já sabem que é inconstitucional. Eu acho que a gente pode levar adiante, pode ser positivo, ou não pode conseguir ou não. Né? Depois nós vamos ter aí na tribuna os dois que vão defender aí também esse pedido, tá? Então, a partir de agora eu vou levar aí aos senhores vereadores, se os senhores são a favor, aqueles que forem a favor, terão que estar assinando esse anteprojeto. Então, para esse projeto ir para frente, precisa de assinatura de 6 vereadores e o favorecimento de 6 vereadores. Antes de eu levar em votação, se algum vereador quiser se manifestar e fazer defesa sobre o assunto, está aí a palavra aberta antes de a gente começar a fazer dessa forma. Eu pensei também, em vez de levar em votação, caso os senhores queiram e achem melhor, colocar o projeto em cima da mesa e aquele vereador que achar melhor assinar. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos os presentes, a todas as autoridades que tiraram um pouquinho do seu tempo aí para estar representando também várias classes aqui da nossa cidade, para a gente falar de um assunto de muita importância. Quando nós falamos sobre a redução do salário, nós
simplesmente não temos perseguição à vereadora, à pessoa individual. Nós temos um fundamento, temos uma base pelo qual colocamos esse projeto, essa proposta de projeto, para que os senhores vereadores viessem a acatar. Nós, assim como já foi dito, conhecemos que o prazo que era para ser feito essa votação era até agosto. Nós sabemos que já chegaríamos aqui e muitos vereadores diriam que é inconstitucional, que é algo, vamos dizer assim, que é ilegal. Mas na verdade é que quando a gente fala sobre coisas inconstitucionais, por que a gente generalizar? Por que não, então, a gente olha para os vereadores muitas vezes e vemos que eles abrem exceções para algumas coisas? Eu gostaria de ressaltar, diante de todos presentes, o nome do poliesportivo. Ele foi votado de uma forma inconstitucional. A pessoa, para ser homenageada, essa pessoa já tem que ter falecido para receber ali o reconhecimento e ter esse processo. Os terrenos que foram doados também, eles não passaram pelos processos que deveriam passar para doações. Isso é algo inconstitucional. Mas os vereadores também aprovaram esse projeto e passaram para frente os terrenos, mesmo burlando as leis e os segmentos que deveriam ser feitos ali. Deveria ter feito uma divulgação, as pessoas interessadas estarem correndo atrás dos seus interesses para poder também participar, já que se trata de algo público. Agora, o que me assusta é como os nossos representantes usam a legislação para benefício próprio. Por que então deixamos de lado a vontade popular e vamos falar sobre a Constituição? Porque quando simplesmente não é para eles ter o interesse próprio deles, eles não olham para a Constituição e vão seguir a risca. Mas quando é colocado o interesse próprio, simplesmente a gente vê que a Constituição para nada serve, que a lei para nada serve. Afinal de contas, temos aqui à frente pessoas que são conhecedoras das leis do município. Então, eu não vou conseguir falar palavras bonitas, assim como pessoas que são formadas e compreendem, assim como a nossa assessora jurídica vive, assim, eu não consigo colocar essas palavras, mas eu prefiro dizer o contrário do vereador Felipe Laudade, eu prefiro dizer salário. Sabe por quê? Porque muitas vezes a humildade do ser humano não sabe que é um subsídio, então às vezes a gente tem que explicar para as pessoas. Eu estou dizendo isso com toda a humildade porque eu descobri isso há pouco tempo atrás. É uma ignorância? Sim. Mas a partir do momento que eu busquei saber sobre tudo que acontece na nossa cidade, nós buscamos saber também o que é benefício para o povo e o que não é benefício para o povo. O nosso projeto foi feito de uma forma muito simples. Os vereadores eles podem simplesmente pegar um projeto, colocar na mesa, fazer uma articulação, igual a gente viu nesse período inteiro do nosso manifesto. Mas nós somos cidadãos de bens e trabalhamos de manhã cedo e não temos tempo para ficar articulando essas coisas. E eu agradeço mais uma vez por vocês tirar um pouco do tempo para estar aqui, para estar dedicando a esse projeto muito importante para a cidade. O vereador Felipe Laudade falou sobre a importância de estar investindo na educação, a importância de estar se investindo na saúde. E é realmente nisso, nós estamos do lado dele. Só que nós não vimos nós não conseguimos enxergar uma outra forma. A nível nacional vivemos uma crise. A nossa cidade é um espelho dessa crise. E como que eu posso, assim como o vereador Juninho disse, então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o salário de todos os servidores públicos. O que acontecerá com os cofres? Será que vamos ter condição de manter? Porque somos nós que somos o que mantém esse nosso município, os nossos impostos, as nossas contas. Afinal, nós encontramos uma saída. O vereador ganha 4.700, um pouco mais de 4.700, não sei por certo dizer. Mas se nós conseguimos colocar para aprovação a redução desse salário, seria economizar para o município mais de R$1,5 milhão. Aí a gente poderia colocar essa verba para uso dos estudantes, como o nosso vereador disse. Aí a gente estaria abrindo mão daquilo que cabe no nosso bolso para colocar em prol da população. Esse é o desejo de todos. Afinal de contas, são 11 vereadores e muitas vezes nós não conseguimos ver um trabalho intenso e conjunto. Nós agradecemos os vereadores que apoiaram o nosso trabalho, que colocaram ali a sua palavra e colocaram a favor, assim como o nosso vereador Júlio. Não é demagogia a gente defender a população. Não é demagogia a gente usar a nossa força para ir em benefício do povo. Sabe o que é demagogia? Demagogia é muitas vezes a gente usar a nossa força e falar muitas vezes e acusar enquanto as pessoas não podem se defender. Nós encontramos o nosso direito. Nós encontramos na Constituição o nosso direito de buscar, de cobrar. E sabe o que acontece hoje? Nós estamos sendo negados.
estão sendo recusados pelos nossos representantes, não por todos, mas pela maioria, senão esse projeto seria colocado. São 900 assinaturas, mais as que a gente não conseguiu o título. As pessoas muitas vezes na correria não carregam o título, mas nós tivemos mais do que 900 assinaturas. O desejo popular muitas vezes tem ficado de lado. E quando, assim como o vereador Juninho disse, eu estou na Câmara todos os dias, sem exceção. E sabe o que eu vejo? Eu vejo muitas vezes os nossos representantes reclamando a nível nacional. Nossa, que pouca vergonha! As pessoas estão pintando e bordando lá no Senado, no Congresso, enquanto o povo se manifesta e ninguém dá atenção para eles. Será que não estão fazendo igual aqui? Enquanto o povo se manifesta, as pessoas se ocultam e não querem ouvir a voz do povo. Se isso é inconstitucional, então por que esses 6 vereadores assinarem a acordo? Nós colocamos esse projeto para votação, a nossa assessora jurídica pode dar o parecer dela depois, com 6 assinaturas nós colocaríamos em votação. A vaidade do ser humano é que derruba toda a terra, todo mundo, é isso, a vaidade do ser humano. Então, assim como foi dito, se simplesmente a pessoa receber os 4.700, eles não vão querer devolver. Essa é uma forma da gente conseguir mudar. Se as pessoas do próximo mandato não chegar a pegar esses R$4.700, eles já começariam o seu mandato recebendo um valor, na minha opinião, mais do que justo. Eu não gosto muitas vezes de usar a palavra para me defender. Eu sou uma das pessoas citadas pelo qual sempre dediquei e coloquei a visão de todo mundo que tem vontade de ser candidato a vereador. Mas o mais interessante é quando a gente vê a vontade de trabalhar pela cidade acima do dinheiro. Eu passei 4 anos correndo atrás, assim como vocês reprovam, não preciso dizer, o nosso vereador diz, todos os dias na Câmara Municipal, sem ganhar R$1. Eu não recebo para isso. Algo que me chama muita atenção é quando nós viemos aqui até a reunião da Câmara para colocar nosso parecer, para falar o que a gente acha. Simplesmente vocês vão ver no decorrer da reunião que a palavra é franqueada para todo vereador, para eles falar quanto tempo eles desejarem. Nós temos limites, nós somos limitados, porque os senhores não gostam de ouvir a verdade. É difícil ouvir muitas vezes aquilo que fere o nosso ego. Eu sou ser humano, eu tenho o meu ego, mas o meu ego jamais ultrapassa a vida das pessoas, jamais ultrapassa o limite da gente reconhecer aonde chega os direitos do próximo. Então, se nós hoje não começarmos a fazer com que as nossas leis sejam para o povo, nós vamos perder a nossa força e o nosso futuro vai ser o que a gente vê a nível nacional. Tudo derrubado, tudo caído, e o nosso município consegue se manter, porque graças a Deus tem pessoas que levantam todo dia cedo. O nosso salário que especificamos, vamos dizer, para as pessoas é uma média de R$1.000 para todos, mas quando nós acordamos pela manhã, que nós saímos na rua e vemos as pessoas colhendo lixo pela manhã para limpar a nossa cidade, eu não vejo um motivo pelo qual pensar que um vereador tem que ganhar mais do que essas pessoas que ajudam a limpar a nossa cidade. O que nos faz pensar que somos melhores? O que nos faz pensar que o nosso trabalho é mais importante? Assim como eu digo, eu volto a ressaltar, a vaidade do ser humano tem destruído toda a nossa volta. Então é simplesmente através dessa atitude que nós temos do nosso grupo. Eu gostaria de destacar também que as assinaturas não iniciaram através da minha iniciativa, mas o pessoal, no passado, em maio, eles começaram a pensar em saber o que o povo pensava sobre a redução do salário. Nós poderíamos simplesmente chegar e colocar como proposta, mas a gente achou por certo verificar o que toda a população pensava, o que a população pensava a respeito da redução do salário. Sabe o que ouvimos? A gente ouviu muita coisa dessa espécie. Mas nós queríamos que os vereadores passassem nas nossas casas para a gente poder conversar. Eles negaram até mesmo muitas casas passar, porque tinham medo de ouvir o que o povo desejava. Nós ouvimos. Sabe por quê? Porque nós batemos de porta em porta e pedimos a opinião de cada pessoa que estava ali sentada. Para finalizar, tá? Então, assim como eu disse, tem tempo, né? Então, eu queria aproveitar e dizer que a inconstitucionalidade está na boa vontade da pessoa de fazer e colocar um projeto para aprovação. Se os nossos vereadores eles quiserem acatar a vontade do povo, porque nós temos como prova as assinaturas, eles não vão estar sendo demagogos, mas sim talvez a única Câmara que ouviu a vontade do povo, ouviu aquilo que o povo deseja. Então eu gostaria de ressaltar, nós não temos demagogia, o nosso trabalho não acaba aqui por causa da política. Vocês vão ter que ver a gente muito pela frente, porque a nossa cobrança não é hoje, a nossa cobrança é constante. Em todos os dias nós vamos estar nos encontrando na Câmara Municipal para fazer essa cobrança pessoalmente. Eu agradeço a atenção de todos aí. Obrigado pela atenção.
deixar isso bem claro. As câmeras estão filmando, vocês deviam ter a grandeza de pensar no futuro, sabe? No futuro ninguém vai lembrar dos senhores, porque vocês ganham 3.800, 4.700, 5.000, não sei o quê. Pensa na família de vocês, pensa nas pessoas no futuro. Isso aqui é história. A imagem de vocês, lá na frente. A gente vai olhar e o que a gente vai lembrar disso aqui? Sabe? O povo nas ruas pediu 880, a gente baixou, a gente queria 1.800. Quem aqui ganha? Dá para dar um 360? Quem ganha mais de 1.800 aqui, por gentileza? Levanta a mão. Pode tirar, mostra aqui. Aí, sem contar. 8 horas por dia. 8 horas por dia. Carga horária. E ainda bota 3% de reajuste. A gente não vai desistir, a gente vai brigar pela redução ano que vem de 880, salário mínimo que for, redução de número de cadeiras, certo? A outra coisa, claro, 900 assinaturas, meu caro. Isso aqui não é político, isso aqui é 900 assinaturas, isso aqui é do povo. Não tem nada de manifestação política aqui, tá? E a gente não vai desistir. E essa história de que o povo tem memória curta, infelizmente, às vezes, foi provado esse ano. a gente vai passar os próximos 4 anos lembrando o povo, porque toda vez que a gente vem aqui cobrar e os senhores nos presentearem com esse não, na verdade os senhores mesmos vão lembrar a população disso, tá ok? Tudo bem. José Ferreira Chagas Antônio, pela explanação na Tribuna Livre. A Tribuna Livre dessa casa está sempre aberta a todos vocês, todas as terças-feiras nas reuniões. Vamos dar continuidade, a palavra está franqueada primeiramente aos membros da mesa. Programa em Cena entrevista agora José Ferreira, que fez uso da Tribuna Livre da Câmara Municipal e utilizou-se desse espaço para rebater quando os vereadores que votaram contra a diminuição do salário falaram a respeito que estaria sendo algo inconstitucional. José Ferreira, sua reação ali na Câmara durante o resultado, diante do resultado da votação, mostrou uma indignação que eu acredito que reflita-se em todo guaranesiano nesse instante, não é verdade? Com certeza. Eu sinceramente não esperava. Eu até esperava que de repente não passasse, mas da forma como foi um voto a favor e as coisas que foram ditas, da forma como foram ditas, me incomodou bastante. Eu acho que era possível sim ser colocado, tanto que a própria Vivian, ao decorrer ali, ela explicou que dá, o Carlão mesmo deu a sugestão de que assinasse e colocasse um projeto. E um dos argumentos que eles usam é que nós chegamos tarde, mas eles já eram cientes da vontade da população, pelo amor de Deus, não é possível isso, eles já sabem qual é a vontade da população. Eu fiz uso da tribuna na primeira sessão do ano, eu já vim falar sobre isso. O PSOL, o nosso partido, começou a juntar assinaturas no mês de abril, depois o movimento acabou enfraquecendo, porque a gente teve uma dificuldade enorme, uma parte da população teve medo por ser época de eleição e coisa e tal. Depois da eleição, a nossa associação, faz parte tanto do partido quanto da associação Sementes do Amanhã, a gente juntou um grupo que não é político, a associação não é política, só que abraçou a causa, porque a gente tinha que dar uma satisfação para quem tinha assinado esse abaixo-assinado e trouxemos aqui. Agora, eles são representantes do povo, então eles sabem qual é a vontade do povo, então eles tinham que representar o povo e fazer a vontade do povo e votar de acordo com isso, e não de acordo com o próprio umbigo. E quais são os projetos da Associação Sementes do Amanhã para que seja dado uma continuidade a esse projeto, a esse ideal de baixar o salário dos vereadores de Guaranésia? Nós vamos continuar, nós vamos assistir o ano que vem. A gente vai voltar com a iniciativa popular. Gostaria de convocar a população de Guaranésia, porque a gente precisa da população aqui, a gente precisa da participação popular. E a gente vai insistir na questão salarial. Nós queríamos um projeto de 1.800, que é um excelente salário. A maioria da população que assinou o abaixo-assinado dizia 880, a gente ainda jogou 1.800 para ficar uma coisa acessível. Fomos completamente ignorados, como pode ser visto aí no vídeo da Câmara. Então a gente vai insistir nisso, a gente vai insistir também a gente vai levantar a questão do número de cadeiras, porque não é necessário 11, eu acho que 9, nós seríamos muito bem representados com 9 cadeiras. E eu acho que esse é o ponto que tem que ser deixado bem claro.
para toda a população. A gente não vai desistir, a gente vai continuar e, se for necessário, a gente entra no Ministério Público, a gente vai atrás, a gente vai correr e conta com o apoio de todos aí, certo? Obrigadão. Estamos agora com o presidente da Associação Sementes do Amanhã, Júlio Souza. Júlio, diante da votação que aconteceu hoje, qual é o seu sentimento? Boa noite a todos presentes através dessa transmissão. Na verdade, a gente ficou com um sentimento um pouco, vamos dizer, engasgado, né? Porque quando nós decidimos fazer esse projeto, nós fomos até a população e pedimos o parecer da população para ver o que a população pensava sobre o que era o parecer de cada um. Então decidimos sair atrás do abaixo-assinado para a gente poder estar trabalhando em prol da redução do subsídio dos vereadores. E a gente foi muito bem aceito pela população. A gente viu que, de uma forma geral, de um contexto geral, a população, ela sim consente na redução do salário, já que nós alegamos para a população que o dinheiro que seria economizado seria mais de R$1,5 milhão. E a gente sabe que vivemos um momento de crise e esse dinheiro, que é mais de R$1,5 milhão, poderia ser revertido para uso, para saúde, para educação, para transportes coletivos de estudantes e outras áreas que têm mais necessidade. Quando nós falamos de crise, nós temos que logo pensar no corte de gastos. E quando nós olhamos para o nosso cenário, da onde vamos cortar? Vamos aumentar os impostos da população? Vamos aumentar as contas de água, de energia para suprir? Ou nós vamos tentar fazer com que seja enxugado dinheiro público para que a gente consiga reestruturar a nossa economia? Como nós somos seres pequenos e nós não estamos ao porte de lutar no cenário nacional, nós decidimos começar esse projeto através da Associação Sementes do Amanhã a trabalhar e fazer a nossa luta municipal. Talvez um dia esse trabalho possa ser reconhecido e possa chegar ao porte estadual. Mas no momento nós achamos que a única forma para a gente conseguir reestruturar a nossa economia, a economia municipal, pelo simples fato de a redução do salário vier a ser aprovada. O salário dos vereadores hoje é mais de R$ 4.700. E a proposta que foi feita para os vereadores é que esse subsídio seja reduzido pela metade do valor. Um pouco menos da metade, então seria oferecido para eles um subsídio de R$ 1.853, um valor que, ao ver da população, é um valor até que muito excessivo, quando se trata do salário mínimo e da média salarial, teto salarial dos funcionários. Então, como nós olhamos para a nossa realidade no município e a gente vê que muitas pessoas empenhadas em realmente construir o nosso município e fazer com que ele se levante, nós vemos que essas pessoas que lutam diariamente ganham um salário mínimo e às vezes um pouco mais, ganha R$1.000 ou pouco mais de R$1.000. E quando nós olhamos para o trabalho dos nossos representantes, a gente não vê um trabalho excessivo ao ponto dele ser remunerado com R$ 4.700. Então a forma que a gente encontrou é colocando essa proposta para que eles venham considerar essa proposta da gente, para que seja reduzido o salário. O que os vereadores na noite de hoje alegaram é que usar, como eu posso dizer para você, usar uma forma abusiva da sua autoridade para tirar o salário dos vereadores que vão assumir a nova gestão 2017-2020. Só que, ao nosso ver, quando se trata da vontade popular, nós não deveríamos pensar sobre os vereadores que iriam assumir, e sim no que a população, que são os eleitores e as pessoas que mantêm o município em pé, qual é o verdadeiro sentimento delas e o que elas pensam a respeito desse projeto. Tivemos um pouco de dificuldade pelo simples fato da Câmara Municipal estar em reforma e essa reunião da Câmara Municipal ter sido transferida para cá, aqui no CCI, do lado de baixo da Santa Margarida, é um lugar onde eles reservaram para estar acontecendo as reuniões da Câmara. Mas, graças a Deus, tivemos a participação da população, a população teve presente, se fez presente, mostrando a sua força. Eu acho que estamos no caminho certo. A gente pode lutar, esse nosso grupo que nós construímos não é para trazer benefício para si próprio, para nós, para cada um dos representantes do grupo. Quando nós lançamos esse projeto, as pessoas que olham para esse projeto vai ver que nós não vamos ter benefício nenhum com esse projeto, mas sim reverter essa parte da economia do nosso município de mais de R$1,5 milhão, reverter sim em prol dos cidadãos. Afinal de contas, se a política ela foi criada e os órgãos legislativos eles foram criados simplesmente para reverter a verba pública para o povo, então quando se trata da vontade do povo, se acontece igual foi o caso hoje da noite, deles recusarem e alguns assim se colocaram a favor, proporam nos ajudar, outros absteram o voto, mas a gente viu que a maioria das pessoas não tem essa ideia de que eles são representantes da população.
Tá ok. Durante a votação, houve apenas um a favor da associação, que foi o voto do vereador Júlio César, não é? 2 abstenções, se eu não me engano, uma foi do Hélio de Brito e a outra foi do César, do vereador Antônio César. Tá ok. 8 votaram contra. Eles alegaram inconstitucionalidade. O que você acha? Foi mais má vontade ou isso mesmo que eles alegaram? Na verdade, eles alegaram sim que é um ato inconstitucional, só que, na verdade, nós que somos conhecedores da lei do município, da lei orgânica municipal, nós sabemos que vários outros atos foram aprovados dentro da inconstitucionalidade. Assim como eu ressaltei dentro dessa reunião, o nome do nosso polo esportivo foi colocado de uma forma inconstitucional, já que a pessoa, para ser homenageada, ela tem que ser uma pessoa que já partiu dessa para melhor, vamos dizer assim, que seria uma homenagem, um reconhecimento daquela pessoa. A pessoa que recebeu, que foi homenageado com o nome do polo esportivo, é uma pessoa que ainda vive entre a gente, graças a Deus, é uma pessoa que está forte ainda entre a gente. Então a gente percebeu que quando se trata da vontade deles, eles não olham para a legislação e simplesmente eles votam a favor, mesmo sendo inconstitucional ou não. Assim como também a gente citou no caso da doação dos terrenos. Os terrenos que foram doados para os empresários aqui da cidade, eles foram doados de uma forma inconstitucional. Eles teriam que ter simplesmente feito uma divulgação, as pessoas que eram interessadas, eles teriam que comparecer para colocar o seu parecer e a sua proposta. Eles fizeram tudo isso às corridas, às escuras, e votaram inconstitucionalmente o projeto. Mas quando se trata de um projeto popular, simplesmente eles alegam que a lei é contra. E nós percebemos o quê? Que os nossos legisladores, eles usam a lei para benefício próprio, sim. A gente viu na reunião da Câmara hoje e a gente teve a prova pelo simplesmente dos votos ser 8 contra o nosso projeto, que é um projeto de iniciativa popular. Então, quando nós falamos sobre inconstitucionalidade, nós estamos falando simplesmente nada mais do que a má vontade dos vereadores em ser representante do povo. Porque, na verdade, se eles aprovarem essa lei que a gente colocou para ele como proposta, e se tivesse 6 assinaturas, poderia ser levado para frente, a redução do salário poderia sim ser aprovado e a gestão de 2017 começaria a receber, segundo a proposta que a gente colocou dentro do projeto de lei que a gente ofereceu para a Câmara, para que eles pudessem participar junto com o povo. Vamos dizer assim, a população está começando a se levantar, está começando a entender os seus direitos e a gente percebe pelo movimento que teve na Câmara hoje, na reunião da Câmara, que as pessoas eles estão simplesmente se dispondo a estar recorrendo e buscando aquilo que é de direito. E nós sabemos que é para isso que a gente construiu a nossa associação. A nossa associação ela é fundamentada e tem representantes de várias áreas para realmente a gente conseguir identificar qual que é os verdadeiros problemas da cidade. Porque de dentro da Câmara Municipal, sentado numa cadeira, a gente não consegue analisar qual é o problema da sociedade. E eu acho que ninguém melhor do que o povo para conseguir saber do que eles precisam. Ninguém melhor do que o cidadão de Guaranésia para saber quais são as reais necessidades. E os vereadores, quando vão lançar os seus projetos, eles não têm pedido informação para o povo e não têm buscado saber quais são os anseios do povo. Então, simplesmente, nós achamos que isso tem ocorrido por muitos anos, e isso, ao meu ver, é uma falta de respeito com o cidadão guaranesiano, sendo que a gente já ressaltou e destacou por várias vezes, nós somos conhecedores e sabemos que são a classe pobre, a classe baixa que mantém o município em pé. Então, se pelo fato que nós somos os investidores dessa grande empreitada que é o município, nós achamos por direito que nós também podemos ser participantes dos projetos de lei e de todos os atos e todos os passos que a nossa cidade vai percorrer de agora para frente. Tá ok, muito obrigado, Júlio Souza. Entrevistamos agora o Júlio Souza, que é presidente da Associação Sementes do Amanhã. E é importante frisarmos também uma salvaguarda que, dentro da inconstitucionalidade, em 2013 houve uma votação às escuras, às escondidas na Câmara Municipal para aumento do próprio salário deles. Isso é constitucional, será? Vamos dizer assim, segundo as leis, assim como eu disse, sempre são usadas para benefício próprio, eles alegaram que não tem nada contra a lei. Simplesmente eles são autoridades da cidade, são representantes das leis da cidade e nada impede, como representante, eles colocar o salário que designa ali. Eles têm um teto, que seria 30% do salário do deputado estadual. Então, eu tenho para mim que quando se trata do salário deles, eles não conseguem nem encontrar esse teto.
Porque para mim saber que eu vou tirar do povo para colocar no meu bolso é muito simples. Então teve um aumento de 90%, foi o maior aumento da história da nossa cidade. Então a gente acha que da mesma forma que as escuras e as corridas, esse projeto foi aprovado para aumento do salário, pela boa vontade dos vereadores, também podia ser feita a redução do salário se eles realmente tivessem interesse de representar a população que elegeram eles para estar aqui hoje, representando eles. Então a gente vê que apenas um pouquinho de vontade a gente conseguiria sim estar colocando esse projeto popular, mas a gente não vai desistir, com certeza. Temos muita luta pela frente, é apenas o começo de uma grande batalha, e uma batalha a gente jamais consegue sair vitorioso sem a gente entrar nessa batalha para lutar de verdade. Então a gente está na luta, estamos no caminho certo e vamos continuar nessa luta, vamos ter a oportunidade de estar nas reuniões da Câmara para poder colocar a ideia da população, que tem que ser prevalente acima de todas as ideias. Afinal de contas, a gente sabe que é o cidadão do município que tem todo esse esforço, assim como a gente cansa de ressaltar, o cidadão do município é quem acorda pela madrugada para poder manter a nossa cidade, e a gente acha mais do que justo que o salário dos vereadores sejam pelo menos mais próximo possível do salário dos servidores públicos, né? Porque afinal de contas, assim como eu já disse hoje, nada nos faz pensar que nós somos melhores ou maiores do que aquelas pessoas que acordam pela manhã para fazer a limpeza da nossa cidade. Então, esses que deveriam ser os verdadeiros representantes do povo, que mantém em ordem a nossa cidade. Então é por isso que eu acho que a gente está nessa batalha para representar o povo, uma voz de verdade, uma voz sem demagogia e sem essa luta de querer algo em troca, que a nossa política sempre proporcionou para a gente. Tá ok, muito obrigado, Júlio. Novamente, para encerrarmos esse bloco de entrevistas, estivemos com Júlio Souza, que é presidente da Associação Sementes do Amanhã.